Muito bem-vindos a mais uma live nesse canal, para você que deseja mudar de trabalho com um salário maior e no espaço de 3 meses. Meu nome é Juliana Ruas, eu sou consultora de carreira e eu ajudo você que está justamente querendo migrar. E como fazer? Semana passada eu estive aqui com vocês e surgiu a dúvida em relação ao currículo. E é muito interessante que é o primeiro ponto pelo qual eu começo com as pessoas quando elas estão em busca de um trabalho novo. Por quê? Porque o currículo é justamente o seu cartão de visitas, que traz informações que são extremamente importantes para você poder realmente se destacar no meio de tantas pessoas, né? Assim, eu acompanho o LinkedIn, tudo, eu acompanho meus clientes e é claro o quanto de currículo que aparece. Agora, é muito interessante que eu vou trazer hoje o jogo dos 7 erros do currículo para você ver que é possível você se destacar. Justamente porque tem alguns detalhes que são extremamente importantes e podem passar batido. E passam batido por pessoas que eu atendo sempre, por alunos meus, e são coisas realmente simples. Por quê? O currículo ele precisa ser um resumo muito bem feito do seu histórico profissional. E esse é um ponto importante e é um ponto de reflexão. Quando você não leva a sério isso, automaticamente você está deixando de se preocupar com algo que faz a diferença na sua carreira. Porque se a gente entrega qualquer currículo, o recrutador, bem-vinda, ele não vai se preocupar com você. Então, o quanto mais o seu currículo estiver estruturado, quanto mais ele estiver bem feitinho, vale a pena porque vai fazer a diferença. Então, esse é meu convite para você hoje. E diferente das outras vezes, hoje eu tô trazendo o quê? Um currículo para avaliar junto com você, para dar algumas ideias, para a gente conversar sobre isso. Por quê? Porque é a parte mais importante, é por onde começa tudo. Ah, Juliana, é um pedaço de papel. Sim, é um papel, na verdade é um documento que representa o seu histórico profissional. E por conta disso, você precisa ter muito carinho com ele. É um documento que vai fazer a diferença e é um documento em que muitas vezes, quando você está numa entrevista, o recrutador ele pega e faz uma checagem se aquilo faz sentido ou não, se as histórias que você contou estão batendo ou não. Então, por conta disso é que eu realmente trago essa reflexão para você. Então, jeito errado de fazer as coisas, né? Eu sempre trago isso. Não se preocupar com o currículo, porque o currículo é a base de tudo. O currículo, quando alguém fala para você, me mande um currículo, como que você vai mandar um currículo se você não sabe nem para que vaga é, se a empresa ela é alinhada com quem você gosta de ser e aonde você gosta de trabalhar? Porque você já está trabalhando em uma empresa. E assim, vale a pena mandar para outra? Para quem eu mando? Lembrando que 40% das vagas são preenchidas por indicação. Então, quando você entrega um currículo bem feito, caprichado, em que você fez uma revisão, você olhou, você dedicou atenção àquilo que a empresa está te pedindo, automaticamente esse currículo vai ser avaliado. Agora, se você manda de qualquer jeito, como que fica? E assim, ele é uma base muito importante para uma apresentação. Por quê? Porque quando você vai para a entrevista, você está numa reunião. Vamos colocar assim, uma reunião de trabalho, uma reunião em que você está fazendo o quê? Vendendo algo. E o que você está vendendo? Vendendo o seu talento para um recrutador, uma pessoa que tem interesse, que tem uma vaga do outro lado. Então, pense na entrevista
como uma reunião de trabalho, porque isso vai fazer uma grande diferença. Afinal, a gente se prepara para uma reunião, a gente se prepara para uma apresentação. E quem é o foco de atenção dessa apresentação? Quem vai fazer o show? É você. Então, por conta disso, todo cuidado faz a diferença. Então, isso que eu gostaria de trazer para você. Então, vamos lá, mãos à obra, trazendo um currículo para vocês olharem. Então, aqui temos o jogo dos 7 erros e eu pergunto para você, como está o seu currículo? Está nesse estilo que eu estou compartilhando aqui? Eu trago um currículo que é um currículo da área de marketing. Eu atendo muito as pessoas da área de marketing, da área de tecnologia, área de finanças também. Atendo pessoas de diversos mercados por sinal que estão extremamente aquecidos. E o que vale apontar? Que eu coloquei aqui 7 longos erros para a gente refletir e para você pensar. Como que está o teu currículo? Teu currículo está alinhado com o que eu estou colocando aqui? Você toma cuidado em relação a esses 7 erros que eu coloquei aqui? A letra está pequena, agora eu vou passar detalhe a detalhe, um a um. Então eu tomei o cuidado de trazer um a um para você. Então vou beber uma aguinha e aí eu já pergunto, como é o seu currículo? Se você quiser falar um pouco sobre o seu currículo, trazer alguma informação, me manda um direct. Vai ser um prazer conversar com você, até porque no curso que eu faço tem um módulo específico para currículo. Vamos lá. Obrigada pela paciência. Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui, o que acontece? A candidata, coloquei o nome dela como candidata, ela colocou o quê? Algumas informações que são realmente importantes, só que a candidata, ela nunca é convidada para nenhuma entrevista, tá ok? Primeiro lugar, muito importante vocês saberem que menos é mais. Os currículos, muitas vezes, eles são, inclusive, avaliados e passam por o quê? Por robozinhos que fazem uma checagem das informações que ali estão. Então, é muito importante que você traga no seu currículo palavras-chave do seu mercado. Então, se, por exemplo, branding é uma palavra importante dentro do seu mercado, neuromarketing é uma palavra importante dentro do seu mercado, outras palavras são importantes, por exemplo, o pessoal de tecnologia, Agile é importante no seu mercado. Então, coloque essas palavras, por quê? Porque os robôs, eles detectam essas informações e isso ajuda eles o quê? A buscar isso e selecionar o seu currículo. Por quê? Porque muitas pessoas mandam currículo como se fosse mala direta. E mala direta você manda qualquer coisa para qualquer lugar. Então, os robozinhos, né? Que são os programas, eles fazem uma leitura justamente para poupar o quê? Poupar o trabalho do recrutador que faz a seleção, que vai fazer a sua entrevista. Por quê? Porque aí ele vai trabalhar exatamente no que é importante. Então, já faz uma leitura da importância das palavras que você precisa colocar no seu currículo e mais no cuidado que você precisa ter para a vaga onde você vai se candidatar. Então, se você tem várias especializações, mas você está se candidatando a uma vaga específica, não faça um currículo de 4 páginas, porque eu conheço pessoas que são muito certificadas, que fazem cursos, que são dedicadas, tudo. Agora, o que vale a pena? O que o entrevistador tem tempo? O entrevistador tem tempo para olhar a primeira e a segunda página. E o que geralmente pode acontecer é o seguinte: você está dentro de uma empresa sendo entrevistado, e isso já aconteceu comigo como
selecionadora, como interessada por um candidato, de eu gostar tanto de um candidato e eu já querer aproveitar o tempo do candidato, que eu chamei o meu gestor para poder fazer a entrevista na sequência. Então, olha que interessante, meu gestor não tinha nem visto o currículo. Então, quando você prepara um currículo que chama a atenção, na primeira página principalmente, você ajuda aquela pessoa que de repente não está ali no momento, não estava preparado para fazer a entrevista, para fazer. E isso otimiza seu tempo. Por quê? Porque existem empresas que fazem uma entrevista, tá? Tem outras que fazem 2, fazem 3, geralmente são 2 a 3, justamente porque o RH quer avaliar se a pessoa está alinhada à cultura. E tem realmente um interessado à vaga e ainda tem as dinâmicas de grupo ou os testes técnicos para as áreas técnicas. Então, a partir do momento que você está preparado para otimizar seu tempo, a empresa também quer que faça isso. Por quê? Você está trabalhando, então fica tendo que dar desculpinha pro gestor o tempo todo porque está saindo, entendeu? Então vale muito a pena você tá preparado e, inclusive, já vi isso acontecer de um candidato chegar para a pessoa que estava entrevistando e falar: você não olhou meu currículo? Às vezes a pessoa não olhou. Então, se você está interessado, saiba que isso pode acontecer e não se sinta desonrado se você realmente se a pessoa não olhou. Por quê? Porque você vai ter a possibilidade, a oportunidade de contar a história do seu currículo. E é o que eu falei, muitas vezes a pessoa está passando ali e o recrutador se interessou por você, se encantou por você e chamou uma outra pessoa para realmente fazer a entrevista. Então, tenha o currículo na ponta da língua, porque isso vai fazer diferença, tá? Então, eu vou trazer aqui as informações do currículo. Vou beber uma aguinha. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro jogo dos 7 erros. Vamos começar aqui. Vamos começar primeiro, layout. Layout. Galera do marketing, super criativa, tudo. Colocou florzinha, colocou cor de rosa, tudo. Pessoal, por favor, coloque em cores que ajuda o recrutador a ler o seu currículo. Ele vai imprimir o seu currículo numa impressora, que de repente é uma impressora preto e branco. E aí, se ele for imprimir, é lógico, porque tem outros que usam um computador, usam um tablet. E aí, assim, quanto mais tradicional for o seu currículo, mais básico, mais fácil vai ser para ele ler. Então, cuidado com os tons, cuidado com as cores, cuidado com o floreado. Menos é mais. Caprichem no conteúdo, tá ok? Então, esse é um primeiro direcionamento que eu dou para você. Fica bonito? Fica, mas às vezes fica difícil de ler. Então, as letras, assim, cuidado com isso e mantenha o mais tradicional possível. Por quê? Porque facilita a vida do recrutador. Se vocês não facilitam a vida dele, ele não tem nem como chamar vocês. Então, muito cuidado. E aqui eu já trago algumas informações. Fotos não são necessárias. Se você quer colocar uma foto ou se o recrutador pediu uma fotografia, foto de rosto, tá? Assim, de frente, de preferência com uma posição mais corporativa. Eu sou de uma área alternativa. Segue as recomendações da sua área. Mas, por exemplo, eu estou aqui, meu rosto tá nítido, tá claro quem eu sou. Precisa de fotografia? Não precisa de fotografia, a não ser que seja necessário, dependendo da área que você vai trabalhar, tudo, mas não se preocupe com fotografia, tá ok? E se colocar,
coloca uma fotografia de rosto, né? Para a pessoa saber quem você é. E não da festa. Coloca uma fotografia em que a pessoa consiga identificar quem você é quando você chega no elevador, tá legal? Mas não é necessário fotografia, a não ser que seja solicitado. O nome, tá tranquilo aqui. Agora, olha o tanto de informação que essa candidata colocou. Celular, e-mail, portfólio, Instagram, endereço, CEP, cidade brasileira, estado, país e CPF. Coloca as informações que realmente são importantes para te localizar. Por que eu falo isso? Eu trouxe um currículo resumido, tá ok? Mas tem currículos que tem 4, 5 páginas pelo tanto de informação que se coloca. E mais, nesse caso ela colocou as informações em destaque. Não coloque suas informações escondidas no currículo. Eu já vi pessoas assim que colocaram bem discretamente. Não, coloca nitidamente as informações. E o que você precisa colocar? Seu nome completo, seu e-mail, seu telefone e seu endereço. Cidade, estado. E tá bom demais, não precisa de mais nada. Ninguém vai olhar seu CPF. Então, quanto menos dados, mais leve fica seu currículo e fica mais fácil do recrutador, e aqui quem está acostumado com o termo entrevistador, porque quem recruta, quem faz a seleção é diferente de quem entrevista, ele conseguir entrar em contato com você, tá ok? Então, é muito importante isso, tá? Então, cuidado com a foto, cuidado com informações demais, tá ok? Coloca o que é importante para não deixar teu currículo gigante, tá ok? Então é o que eu falo sempre, menos é mais, vamos ser conservadores, porque na hora da prova, principalmente nas áreas de marketing, os portfólios, assim, eles pedem para desenvolver algumas provas, alguns projetos durante a prova, e aí você vai poder mostrar toda a sua criatividade. Então, assim, facilita a vida do recrutador e coloca poucas informações. Agora, as informações que são importantes para te encontrarem. Idade é importante? No currículo eu não considero. Sexo é importante? Se seu nome é diferente, vale a pena colocar sexo. Agora, se não precisa colocar, entendeu? Então, assim, para quê? Porque o recrutador, ele tá buscando competências, ele tá buscando talentos. Então, essa parte, hoje, nas empresas, ela realmente, assim, se tem alguma coisa específica, a empresa vai pedir para você. Então, nome, endereço, celular e e-mail, tá ok? Tá ótimo, né? É importante cidade, estado, por quê? Porque hoje em dia tem um modelo híbrido e aí a pessoa precisa saber aonde que você mora, né? É muito importante, porque hoje faz a diferença, tá ok? Então, vamos lá. Próximo. Segundo grande erro que é importante. Tá desaparecido aqui, mas eu vou falar para você. Aqui o objetivo é muito importante você colocar o seu objetivo. Qual a vaga que você está se candidatando? E aqui existe um erro que é comum acontecer quando você faz mala direta do teu currículo. Você coloca todas as opções. Então, vamos supor que você está procurando uma vaga ou de especialista ou de coordenador. Você está ali como analista pleno e está como coordenador. Você está na dúvida de acordo com a proposta, de acordo com a oportunidade. Por quê? Porque tem empresas que vale muito a pena você entrar como um especialista e depois ser coordenador. Então, pode acontecer. E existem hierarquias diferentes. Então, pode acontecer. Então, presta muita atenção. A que vaga você está se candidatando? Porque isso vai fazer diferença. E aqui, quando você coloca no objetivo analista, ou coordenador, ou gerente ou assistente, na realidade você não sabe nem quem você é. Então é muito complicado e traz para o recrutador uma visão de que assim você está indeciso. E mais, você ainda não se consolidou totalmente dentro da tua hierarquia. Então, mas eu quero me candidatar a coordenação, primeiro nível.
show de bola, tranquilo. Eu quero me candidatar ao primeiro nível da gerência, tudo bem, não tem problema. Agora, seja específico. Voltamos. E então, seja muito específico na vaga, bem-vinda, que você deseja. Por quê? Porque isso faz uma grande diferença na hora que você está participando de um processo. E mais, poxa, alguém te indicou, pergunta o nome da vaga, ou então você coloca trabalhar na área de marketing. Então, assim, é muito importante que, assim, se você não tiver informações sobre aquela área, você traga o quê? Algo relacionado à área para você realmente se candidatar. Agora, o mais importante é justamente você saber e direcionar aonde que eu quero, qual é a vaga, e aí pergunta para o seu colega, qual é a vaga que eu coloco aqui para me candidatar, porque isso faz diferença. E eu tô aqui hoje justamente falando dos principais erros de um currículo que eu estou avaliando para quem chegou agora. É o jogo dos 7 erros hoje, tá? Muito bom ter você aqui, tô muito feliz mesmo. Vamos lá. Resumo, aqui é a terceira parte. Então eu já falei sobre cuidado, né? Sempre menos é mais, ser conservador, cuidado com as cores para facilitar a leitura do recrutador, tudo, entendeu? Ser mais assim conservador em relação à informação, porque o que importa aqui dentro do currículo é justamente o que? O conteúdo, a sua história. E aí eu coloquei um resumo bem interessante aqui, que é comum acontecer no mercado, tá? Vasta experiência na área, gerando resultados da estratégia através da eficiência e eficácia, focada na disciplina, espírito de equipe e no planejamento tático da corporação. Bonito, né? Isso é só palavra de jargão de mercado. Você pode colocar qualquer outra aqui que vai dar certo, entendeu? Mas são palavras que não dizem nada, não levam a resultado algum. Então é muito importante que você pode usar palavras da tua área, palavras que são jargão de mercado, mas use com cuidado. Então traga um resumo da sua história, vasta experiência, e aí você traz o quê? Em projetos dedicados à área, específicos para a área tal. Então traga conteúdo importante e relevante do seu histórico profissional. Por quê? Jargão de mercado, eu posso colocar qualquer palavra nova aqui, entendeu? E vai dar na mesma, só que assim, o que isso está trazendo de interessante para o recrutador? Nada. Então, pensa, qual é a história que eu tenho? O que eu já fiz? Quais são os projetos que eu já entreguei? Então, colocar aqui participação em projetos, entendeu? E aí você coloca a sua história aqui, ao invés de usar só jargão. Pode usar palavras que são jargão do mercado? Lógico que pode. Inclusive, são importantes por conta da palavra-chave. Agora, não esqueça de colocar a sua história no meio disso, porque é a sua história que realmente importa. Quando eu falo de um currículo, é um documento que você está entregando no Recursos Humanos e você está falando, olha, essa é a minha fotografia, então capricha nessa história, capricha trazendo conteúdos relevantes da experiência que você tem e não palavras do jargão do mercado. Eu coloquei aqui um exemplo típico, né, de você colocar palavras do jargão do mercado que no final do dia fica bonito, mas não diz nada. Então, é isso em relação ao resumo, tá? E o resumo é muito legal, porque você traz em 3 linhas um histórico rápido de quem você é. E é muito, muito legal, tá ok? Vamos escolher outro aqui. Item 4. Deixa eu pegar aqui, eu peguei item 3, vou pegar outro aqui. Item 4. Experiência profissional. Pessoal, muito cuidado, mas muito cuidado com a correção ortográfica. Eu vejo muito currículo mal feito, que não passou um corretor. Gente, é só apertar o botãozinho correção ortográfica do Word e fazer essa correção. Tem dúvida em relação a alguma palavra? Vai lá no dicionário, no Google e olhe. Principalmente para quem está nessa migração, né?
entre assim um mundo em que a situação era de um jeito e agora com os novos ajustes. Agora já faz tempo que esses ajustes estão no mercado, então não é justificativa. E é muito feio quando você olha um documento desse e você fala, poxa, o que é isso? E eu trago até um exemplo, porque, por exemplo, quando a gente vai fazer o visto americano, quando a gente vai, assim, se candidatar a algo especial, ou fazer alguma carta, tudo, a gente toma um grande cuidado, fazer uma prova, a gente toma um grande cuidado nos erros ortográficos. Agora, na hora do currículo, que na realidade é um documento seu, você não toma esse cuidado? Então, assim, apesar de ser um erro basiquíssimo, acontece o tempo todo. Então, por isso é que eu trago aqui essa informação. E aqui o item 5, tá bom? Uma coisa que é super importante, e é o que eu falei, muitas vezes você está sendo entrevistado e de repente aparece uma pessoa de supetão e vai te entrevistar. Começa na ordem da experiência mais atual, que é a que mais interessa o recrutador, para a final. Por quê? Porque quem está te entrevistando quer pegar você fazendo aquele trabalho. Então a pessoa está querendo olhar assim, o que ela fez? Então, por exemplo, eu trouxe aqui, né, estagiária, né? Aí traz a primeiro lei estagiária, tudo. Aí lá na terceira página é que vem a experiência da pessoa. Poxa, sabe? É muito importante que você comece com a sua maior experiência, porque isso vai fazer uma grande diferença. E aí a pessoa vai direto ao ponto. É o que eu falei. Nem todo mundo tem o tempo e a chance de ler o seu currículo quando você vai para uma entrevista. Então esteja preparado para falar sobre. Já vi uma pessoa falando assim, você não leu meu currículo? Por favor, seja gentil com o recrutador também. Crie um clima amistoso e você saber falar do seu currículo mostra domínio sobre o que você colocou ali. Então é importante, é o que eu falei, é um documento e você precisa realmente tratar esse documento com carinho. E aí vocês veem aqui que eu coloquei um currículo em que muitas vezes acontece isso, tá? Você dá o suporte ao time de inovação, no caso do marketing, desde o estagiário até o gerente, até a coordenação. Agora, o que acontece? Se você copiar as atividades que você fez desde estagiário até coordenação, você não está trazendo muito sobre a sua história. E o que vale são os recheios. Então, o teu currículo fica chato, desagradável e repetitivo. Então aí de repente vale mais a pena você colocar, eu nem vou fazer essa brincadeira, mas assim, é como se você fizesse sempre a mesma coisa. Agora, você pode até fazer a mesma coisa, mas você faz num nível de senioridade maior. Então, por exemplo, suporte ao time de inovação. O estagiário pode dar suporte, mas como é esse suporte? Quando ele passa a ser analista, como é esse suporte? E quando passa a ser coordenador, como é esse suporte? E trazer essas informações e a riqueza que justamente justifica seu talento. Então, você começa a perceber que quando a gente é muito sucinto na experiência profissional, o nosso currículo fica chato. E aí, de repente, a gente gastou um monte de linha com dados pessoais, um monte de linha falando algumas coisas de jargão de mercado, colocou um monte de opção de trabalho e na realidade o que você poderia ter feito? Caprichado nessa experiência profissional e da mais recente para a mais antiga. Tenho que falar que eu sou estagiário? De verdade, se você vai colocar isso, coloque um breve resumo, se foi há 10, 15, 20 anos e nem de repente precisa colocar. Você precisa avaliar o que é importante e o que realmente brilha os olhos do recrutador. E é lógico que o recrutador olha quando você tem espaços de tempo vazio. Então vale a pena você colocar. Então vamos supor que você está num sabático ou você de repente parou para empreender. Vale a pena sim você colocar o que você estava fazendo nesse tempo e relacionado à vaga, tá bom? Então é bem interessante. Tinha um cliente meu da área de tecnologia e ele trabalhava na área de finanças. E ele, durante o período em que ele
resolveu cuidar da carteira financeira dele, ele aprendeu muito. Então, ele aprendeu sobre compliance, ele cuidava disso, ele entendia de regulamento. Então, ele colocou essa experiência dentro do currículo dele. Por quê? Porque enriquecia, sim, a possibilidade dele trabalhar numa empresa, no caso, banco, tá ok? Então, atenção para isso, tá ok? E assim, detalhes, né? Começou janeiro de 2007, então não vai colocar 12 de 2007. Então, capricha no que você tá falando, tá ok? Então, é super importante isso. Então, assim, já estamos aqui em 6 erros, tá ok? E aí, vamos para o 7º erro. Aqui, 6 não, já estamos no 5º. Vamos lá. Vamos lá, me ajudem, gente. 6º erro, ok? Experiência acadêmica, olha lá, digitação, que terror, né? Uma pessoa que não se preocupa com os detalhes do currículo, poxa, são de 2 a 4 e eu recomendo que seja de 2 ou no máximo 3 folhas o seu currículo. Lembrando que a parte mais importante tem que estar na página de capa, né? Então, cuidado, olha a ortografia. E olha que interessante aqui, especialização. Universidade Federal, colocou a data aqui, terminou o curso, coloca só o ano de término do curso, não precisa colocar detalhes. E prêmio de melhor TCC, tá ok. Qual é o assunto do TCC? O TCC é relacionado ao que você está falando, então se for relacionado à vaga, coloque assim, mérito no TCC relacionado a branding e assim por diante, entendeu? Porque faz a diferença. Agora, só se realmente o prêmio ele é relacionado à área que você está trabalhando. Pós-graduação em MKT, gente, é marketing. Coloque a palavra por extenso, capricho. Universidade Federal, tananã. Coloca só o ano de término. Comunicação, Universidade tananã. Nota XYZ. Não interessa a nota. Não interessa. O que vale é qual é o conteúdo que você está colocando. Juliana, estou me candidatando a vaga de estágio. Aí é outra coisa. E aí você precisa ver especificamente o que é solicitado. A nota do Enem é importante, tudo. Depende do que você está se candidatando. Agora, você está se candidatando a um nível de coordenação, um nível de especialista sênior, um nível de gerência, já não precisa mais dessa informação, tá? E aqui, curso técnico em agrimensura. Se a agrimensura não tem nada a ver com a empresa que você está se candidatando, limpa isso, tira menos linha para o recrutador se preocupar e menos história para você contar. Por quê? Porque quando você vai para a entrevista, você tem 40 minutos para contar sobre a sua história. Mais de 40 minutos, 1h30, depende da disponibilidade do recrutador e depende de como que tá, né, a conversa, quanto objetiva foi, como que está a interação, tá ok? Então, se não tem nada a ver com o que você está falando, então, bem-vinda! Você não precisa colocar informações que não tenham nada a ver com a vaga. Então, isso é muito importante, tá ok? E aí, vamos pro próximo. Então, assim, sempre do curso mais novo, mais recente, para o mais antigo, tá ok? Lembrando que aqui você vai fazer o seguinte, você vai colocar informações que sejam relacionadas à sua área. Durante muito tempo, vira e mexe, eu tenho uma especialização, uma pós-graduação em comércio exterior, né? E assim, a minha pós-graduação em comércio exterior hoje não tem nada a ver com os treinamentos que eu dou. Eu adoro ela, adoro a minha certificação, mas ela não tem nada a ver com isso. Então, de repente, quando eu faço a minha mini bio, eu não coloco essa informação. Agora, eu tenho essa certificação. Então, sempre na hora do currículo, é o que eu falei, menos é mais. Então, vem com... presta atenção. Por quê? Porque você precisa focar o recrutador para informações que realmente sejam importantes e relevantes. Por quê? Porque ele vai ler seu currículo e vai perguntar sobre aquilo. E aí você precisa estar preparado para falar, tá ok? Quem chegou um pouquinho mais tarde, eu já tô aqui há 30 minutos falando, então depois assiste
a live, porque tá bem interessante. Eu tô falando sobre erros do currículo. E se você tiver algum erro que não esteja relacionado aqui, depois me manda uma mensagem que eu ajudo você. E aí, habilidades e interesse. Olha só, né? Que beleza, né? A ortografia, gente, ortografia é importante. Obrigada pelo carinho, Dani. Ortografia é importante, passa um corretor. E eu falo isso porque eu pego currículos de pessoas sêniores, currículo de gestores e tem erro ortográfico, então capricha. Por quê? Porque o recrutador tá olhando se você tem capricho ou não. Se ele tá procurando uma pessoa que tenha preocupação com os detalhes, você tá fora. Então, assim, carinho com o currículo, tá ok? É o seu documento, é a sua primeira fotografia dentro da empresa. E é muito interessante, eu trago uma dica aqui bem legal, porque quando você faz um currículo, e você pode fazer seu primeiro currículo no Word, tá ok? De repente fazer um currículo grandão, assim, que sirva para algumas vagas. Aí na hora que você for estruturar a vaga que você está buscando, você pega as informações que são mais importantes e relevantes para aquela vaga. Por quê? Porque quando você se candidata, vem o perfil da vaga, vem a descrição da vaga. E aí você desenha o teu currículo de acordo com a descrição da vaga, contando, lógico, a sua verdade, a sua experiência, tudo. Por quê? Porque isso vai fazer com que o seu currículo esteja muito mais alinhado com o que é necessário. E assim, você olhou a descrição da vaga, tem algumas palavras ali chave, use essas palavras-chave no seu currículo. Então, o seu currículo, ele é extremamente flexível e ele tem que ser o tempo todo revisado. Vai mandar uma mensagem para uma pessoa, assim, mandando o teu currículo, antes de mandar, sim, você tem que parar, dedicar tempo olhando o teu currículo, tá ok? Capricho, porque o capricho que você tem para entregar esse currículo para outra pessoa, ou para um RH, ou mesmo no LinkedIn, é o capricho que eles vão ter de olhar com critério quem é você para, então, te convidar para conversar. Olha que delícia, né? Habilidades e interesse. Olha aqui o erro de ortografia. Inglês da escola Inglês SA. Não importa qual é o inglês que você fez, o que é importante é você ser honesto aqui. Teu inglês é básico? Inglês básico. Intermediário? Intermediário. Fluente? Fluente. Nativo? Nativo. Fale a verdade. Por quê? Porque o recrutador, ele precisa, quando ele coloca aqui essa informação, ele realmente está interessado em saber se você vai precisar do inglês ou não. E na vaga geralmente fala, tá ok? Então você pode colocar na vaga, lá, pode colocar, vai ter interação com pessoas no exterior, entendeu? Então você já sabe que o nível é no mínimo intermediário, um básico você não vai conseguir. Tá no intermediário arranhando, na hora da entrevista você chega pro cara e fala, olha, eu tô no intermediário porque eu não uso durante do dia a dia, mas eu tô disposto a fazer um inglês justamente com um professor particular, tudo, e aí precisa avaliar a demanda realmente da empresa, porque muitas empresas colocam a demanda do inglês e justamente para filtrar quem não fala. Por quê? Porque vira e mexe as empresas, elas são compradas e são compradas por multinacionais. Então, se eu tenho um profissional que já sabe falar inglês, melhor. Preciso fazer conversação? Aí tem que avaliar. Se realmente você está interessado em trabalhar numa multinacional e você vai passar por entrevistas, vale a pena sim você investir. Agora, você está no teu trabalho, está buscando uma oportunidade, mas não vê que a outra empresa precisa, então mantenha ali o estudo do inglês para se manter atualizado, justamente para quando você precisar passar por uma entrevista, você está pronto e aí disponível. Por quê? Verdade acima de tudo. Tem uma cliente minha que ela não falava inglês no dia a dia, então o inglês dela não era nativo e nem estava fluente. Ela tinha um nível de inglês que já foi fluente, porque ela passou 6 meses em intercâmbio, tá ok? Mas aí ela voltou pro Brasil e ficou aí uns 8 anos sem falar nada.
E aí ela foi para uma entrevista de trabalho. Sim, ela se preparou para fazer a entrevista em inglês, bem-vindo. Ela se preparou para fazer a entrevista em inglês, ela passou. E aí, assim, o pessoal falou, poxa, qual a dificuldade que você tem, tudo. E ela foi muito honesta, ela falou assim, olha, o meu inglês é um inglês intermediário. Por quê? Porque eu não uso ele no dia a dia, então ele tá um pouco enferrujado. Agora, se você precisar que eu fale, eu vou estar ali o tempo todo conversando. Eu vou contratar um professor para fazer isso. E foi muito interessante que essa empresa era uma empresa da América Latina e, na realidade, eles pediram para que ela contratasse um professor de espanhol. Olha que interessante. E ela foi verdadeira, ela foi honesta. Eu tenho inglês, eu consigo me comunicar. Agora, se você não se comunica e você acha importante trabalhar numa multinacional, tudo, aí vale a pena realmente você investir, dedicar sim, tá ok? Agora, inglês da Escola Inglês SA, certificado de proficiência, tudo isso vale, mas o que o recrutador realmente quer saber é se você sabe falar ou não. Uma proficiência é importante de colocar aqui? Sim, porque mostra a sua dedicação. Então, a pessoa sabe o quanto você se dedicou. Por quê? Porque essa proficiência é algo que realmente demanda tempo e dedicação, tá ok? Português nativo, pelo amor de Deus, né, gente? Por favor, não precisa, né? Pega até mal, fica chato, né? Nós estamos no Brasil, então só se o cara fosse gringo, né? E curso de Windows todo mundo sabe, então assim, coloque cursos da área de tecnologia que realmente sejam demandados aí pela como é que fala? Pela vaga, tá ok? Agora, cursos óbvios assim, aí na realidade muitas vezes nem são necessários realmente. Coloca os cursos que realmente te destacam, tá ok? Era isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Então, assim, trouxe aqui o jogo dos 7 erros do currículo. Fico muito feliz com quem passou por aqui e quem está aqui ainda, né? Porque é muito gostoso trazer transparência e clareza para você que tem dúvida, porque currículo é o seu documento inicial. Então, é a grande chave pelo qual você vai realmente ser convidado para participar de um processo seletivo. Sem currículo não tem processo seletivo. Fui indicado, beleza, mas assim, é muito importante que você leve seu currículo e sempre tenha um currículo embaixo do braço. Por quê? Pode acontecer do recrutador não ter teu currículo na hora. Então, de capricho, sempre ande com uma pasta com teu currículo. Por quê? Porque pode acontecer da pessoa não ter o teu currículo no momento. Pode acontecer de repente, você estar numa entrevista, a pessoa que estava te entrevistando levar teu currículo para chamar outra pessoa para te entrevistar. Essa pessoa não vem e aí se perde no meio do caminho. Então, assim, capricho, carinho com teu currículo, porque isso vai fazer uma grande diferença. Então, super agradeço você aqui, tá ok? Valeu muito a pena estar com você e espero que realmente essa live tenha feito diferença. Se gostou, dá um curtir, compartilha com os amigos e qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Um super beijo para vocês e um abraço!